Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e guerra de 2016, chamado On Wings of Eagles. Alerta de spoilers a seguir. O filme é baseado em uma história real e gira em torno de um homem corajoso chamado Eric Liddell. No início, uma narração explica que Eric ganhou uma medalha de ouro na corrida de 400 metros nas Olimpíadas de 1924. No entanto, apesar de ter recebido inúmeras ofertas de várias marcas americanas para continuar a sua carreira esportiva, Eric recusou todas elas. Ele nasceu na China e logo após as Olimpíadas, Eric voltou para sua terra natal para servir como missionário, uma pessoa que promove o cristianismo em um país estrangeiro. Eric passou a maior parte dos seus anos na China ensinando química, inglês e até mesmo atletismo. Apesar de ser descendente de escoceses, ele se importa muito com o povo chinês e sempre faz de tudo para atender às necessidades das comunidades mais pobres. No entanto, durante esse período, a guerra em andamento com os japoneses se espalha lentamente pelo país, o que traz muita miséria para os chineses. Um dia, Eric vai à escola em que leciona e percebe que um de seus alunos está atrasado para a aula. Ele vê o aluno ausente do lado de fora da janela, correndo em direção à escola, com uma cesta cheia de peras. De repente, vários aviões de guerra surgem no céu e jogam uma bomba perto da escola, matando a criança que estava do lado de fora, devastando o Eric. A vida na China se tornou tão perigosa por causa dos ataques japoneses que o governo britânico aconselhou seus cidadãos a deixarem o país. A esposa de Eric, Florence, que está grávida, e as suas duas filhas já nascidas decidem imediatamente partir para o Canadá, mas Eric permanece na China. Ele aceita um cargo em uma estação missionária rural em Chongzheng, que atende aos pobres. Antes de partir, Florence pede ao assistente e bom amigo de Eric, Shu, que cuide bem do seu marido. Ele garante a ela que o manterá seguro a todo custo, e com isso, Florence e as crianças embarcam em seu navio e partem. Algum tempo depois, Eric e Shu voltam para casa, mas descobrem que o exército imperial japonês saqueou e tomou a sua residência. No entanto, Eric não se entristece com a visão, mas começa a orar pedindo forças e orientação. Com sua casa agora inabitável, Eric não tem outra opção a não ser buscar refúgio em outro lugar. Ele se volta para a escola onde leciona, que foi convertida em um abrigo para refugiados que fogem das áreas devastadas pela guerra. Lá, Eric se vê vinculado às famílias deslocadas, compartilhando as suas dificuldades e oferecendo todo o seu apoio. Todas as manhãs, Eric conduz os refugiados em uma corrida, na esperança de elevar os seus espíritos e proporcionar um senso de normalidade em suas vidas. Apesar das dificuldades e incertezas que o cercam, a fé inabalável e o coração bondoso de Eric trazem esperança e consolo para as pessoas ao seu redor. Durante uma das suas corridas matinais, Eric se depara com uma criança pequena chamada Shell, vagando sozinha pelas ruas. Comovido com a situação da criança, Eric a leva de volta para a escola e lhe oferece um lugar seguro para morar. Com o passar do tempo, ele se aproxima de Shell e se torna uma figura paterna para ele. Ele o ensina a ler e escrever e lhe dá um senso de estabilidade e pertencimento em um mundo que foi virado de cabeça para baixo pela guerra. Um dia, quando Eric está verificando a correspondência, ele descobre uma carta de Florence, sua amada esposa que está no Canadá com as suas filhas. Por meio dela, ele fica sabendo que eles receberam uma nova bênção à família. A sua terceira filha nasceu. A notícia enche Eric de alegria e gratidão, pois ele sabe que apesar da distância que os separa, sua família ainda está segura. Naquela mesma noite, Eric se reúne com os refugiados na escola para comemorar a notícia do nascimento da sua filha. A atmosfera é de alegria e esperança, pois todos se reúnem para compartilhar a sua felicidade. À medida que a noite avança, Eric e Shu começam a falar sobre suas famílias e entes queridos. Eric revela que seu irmão está trabalhando em um hospital na cidade vizinha de Chongzheng e que o hospital está precisando urgentemente de suprimentos médicos. Os missionários de lá esgotaram seus recursos e a situação está ficando mais desesperadora a cada dia. Determinado a ajudar o seu irmão e os pacientes necessitados, Eric se oferece para doar o seu último bem, um relógio precioso que está em sua família há gerações. Assim, após vários dias de planejamento e preparação, Eric, Shu e alguns outros voluntários compram discretamente os suprimentos médicos tão necessários em um hospital mais próximo. Como os japoneses proibiram essas transações, eles realizam a operação à noite para evitar serem descobertos.
No dia seguinte, a equipe parte em um caminhão carregado com suprimentos, determinada a chegar ao hospital em Chongzhang. Ao longo do caminho, eles encontram um posto de controle de fronteira, onde soldados japoneses estão aplicando rigorosamente as restrições de viagem. Ao se aproximarem do posto de controle, Eric e sua equipe são parados pelos guardas e solicitados a explicar a sua presença. Eric lhes mostra um jornal antigo com a sua foto na primeira página, destacando a sua vitória na corrida de 400 metros nas Olimpíadas. Os guardas ficam intrigados e perguntam a Eric o que ele está fazendo na China, mas quando descobrem que ele é professor, o deixam passar. Algum tempo depois, eles finalmente chegam ao hospital e distribuem todos os suprimentos para os necessitados. Na cena seguinte é mostrado que os japoneses iniciaram uma guerra contra os Estados Unidos após o ataque a Pearl Harbor. Consequentemente, enquanto Eric está celebrando um casamento, o exército imperial japonês invade a igreja e sabota a cerimônia. Eric, juntamente com todos os participantes do casamento e muitas outras pessoas, são levados para um campo de prisão. O líder dos imperiais japoneses explica que eles serão organizados em grupos, nos quais as pessoas que têm família serão mantidas juntas, enquanto todas as outras serão separadas. Uma noite, os guardas acordam Eric e o levam até o comandante do exército. Ele quer competir com Eric e vencê-lo, pois já tinha ouvido falar das suas conquistas olímpicas. Por isso, Eric recebe cuidados especiais e é melhor alimentado do que os outros prisioneiros. No entanto, em vez de guardar a comida para si, ele a compartilha com os outros prisioneiros, mesmo que essa seja uma atitude arriscada. Enquanto isso, Shu e a criança Xiao procuram o desaparecido Eric e finalmente encontram o campo onde ele está preso. Para ajudá-lo, os dois conseguem trabalho de limpeza dentro do campo de prisioneiros. Um dia, enquanto Eric está ensinando química às crianças do lado de fora, ele as vê fazendo um trabalho braçal. Shu então esconde uma sacola cheia de mercadorias para Eric, embaixo de uma torre, que ele pega mais tarde naquela noite, se esgueirando para fora. Ele leva a sacola para dentro e a abre na frente dos seus colegas prisioneiros, que ficam surpresos ao ver frutas e legumes frescos, além de muitos outros itens que são restritos dentro do campo. No dia seguinte, o dia da corrida de Eric com o comandante finalmente chega, e todos torcem para que ele vença. No entanto, é evidente que Eric está muito fraco e desnutrido, pois não comeu nenhum dos alimentos especiais que lhe foram dados. A corrida começa e Eric inicialmente assume a liderança. Mas, devido à fraqueza do seu corpo, ele cai enquanto corre e perde a corrida. De repente, um dos amigos de Eric, chamado David, fala gritando que ele está morrendo de fome e não comeu nada. O comandante e os outros guardas ficam confusos ao ouvir isso e questionam Eric se ele comeu ou não a comida que lhe deram. Depois de descobrir a verdade, o comandante fica furioso e por isso Eric e David são espancados e levados para uma solitária, onde são mantidos por dias a fio como punição. Uma noite, Shu entra sorrateiramente no acampamento e se aproxima de Eric, oferecendo-lhe comida e água. Mas ao ver um David fraco e desesperado, passando fome ao seu lado em outro buraco, ele oferece a sua comida a ele também. Shu então implora a Eric que o deixe ajudá-lo a escapar do acampamento, pois os japoneses podem estar planejando matá-lo. No entanto, Eric se recusa a deixar o seu povo para trás e decide ficar, afirmando que eles precisam e dependem dele. Alguns dias depois, os dois prisioneiros acabam sendo libertados da cela de confinamento e levados de volta para seus quartos, onde são aplaudidos pelos outros. No entanto, o alívio de Eric dura pouco, pois ele é designado para realizar um intenso trabalho manual dentro do complexo da prisão. Um dia ele encontra e conversa discretamente com Shu. Este último revela que, devido aos maus resultados do Japão na guerra, o suprimento de alimentos para o campo de prisioneiros foi cortado. Ele então conta a Eric que fez um acordo com alguns dos seus contatos dentro da prisão. O acordo faz com que os guardas desliguem a cerca elétrica 2 vezes por mês, o que permitirá que o garotinho Xiao entre sorrateiramente no campo de prisioneiros para fornecer alimentos a alguns dos guardas duvidosos, bem como a Eric e aos prisioneiros. Naquela mesma noite, Xiao consegue entrar no campo sem ser detectado, entregando sacos cheios de alimentos para os prisioneiros famintos. No entanto, no dia seguinte, surgem problemas quando alguns guardas pegam David fumando fora do seu quarto e o punem severamente. Desesperado e temendo pela sua vida, ele pede ajuda a Shu, implorando que o ajude a fugir do campo. Apesar dos altos riscos, Shu e Xiao elaboram um plano ousado para tirar David de lá, em um container destinado a dejetos humanos.
Felizmente, o plano acaba sendo um sucesso e David escapa sem problemas, enquanto as tropas dentro do acampamento ficam furiosas com o seu desaparecimento. A frustração do comandante aumenta quando ele questiona cada um dos prisioneiros sobre a fuga de David, mas nenhum deles fornece informações úteis. Desesperado, ele pega um dos prisioneiros, chamado Hugh, e o joga na solitária, esperando que a ameaça de punição forçará alguém a se manifestar. À medida que as tensões no campo continuam a aumentar, a saúde de Eric piora. Ele começa a ter sangramentos nasais frequentes, um sinal de que a sua condição física está se deteriorando rapidamente. Depois de um longo e exaustivo confinamento, Hugh finalmente é libertado, mas a sua condição é terrível. Ele precisa urgentemente de cuidados médicos por causa de uma pneumonia, e os outros prisioneiros não sabem como ajudar. No entanto, Eric se recusa a perder a esperança. Quando descobre que um dos outros prisioneiros é médico, ele trabalha incansavelmente com ele para oferecer o melhor atendimento possível a Hugh, na esperança de salvar a vida do seu amigo. Mas eles logo percebem que os suprimentos médicos que precisam não estão disponíveis no campo. Desesperado por uma solução, Eric elabora um plano ousado. Ele se aproxima do comandante do exército imperial e o desafia para uma corrida, com a condição de que, se vencer, poderá chamar qualquer pessoa de fora do acampamento para trazer os suprimentos médicos necessários. O major inicialmente rejeita a proposta, mas depois aceita, achando que vencerá facilmente a corrida por causa do corpo frágil de Eric, e lhe dá até o final da semana para treinar. Assim, sem demora, Eric treina o seu corpo frágil até o limite, determinado a vencer a corrida, apesar dos avisos dos outros prisioneiros, que presumem que será uma sentença de morte para ele. Então o dia da corrida chega, mas os outros prisioneiros são proibidos de sair dos seus quartos e assistir ao desenrolar da corrida. Por isso eles rezam pelo sucesso de Eric e começam a cantar, na esperança que suas vozes sejam transmitidas a ele. Logo a corrida começa e todos prendem a respiração. Eric começa devagar, mas aos poucos ganha velocidade e começa a se distanciar do major. Para o choque de todos, ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, apesar do seu corpo exausto. Ele traz um monte de remédios, deixando todos os prisioneiros em êxtase. No entanto, a sua felicidade dura pouco, pois um dos comandantes entra na sala de fornecimento de energia e ordena que o guarda saia. Percebendo imediatamente que o comandante ligará a cerca, enquanto Shaw estiver escalando, o guarda vai até a sala dos prisioneiros e avisa Eric sobre isso. Ao ouvir isso, todos os prisioneiros correm freneticamente para a cerca elétrica e gritam para que Shaw pule da cerca. Infelizmente, todos os esforços são em vão, pois o comandante consegue ligar a cerca novamente, eletrocutando Shaw e matando-o na frente de todos. Eric e Shield ficam desolados ao ver Shaw pendurado na cerca, enquanto o comandante chega no local e avisa a todos que não se deve mexer com o espírito imperial japonês. Alguns dias silenciosos se passam no campo de prisioneiros, e devido à falta de tratamento, um Hugh doente morre em sua cama. Eric reúne forças para informar a sua esposa grávida, Catherine, que cai de joelhos ao ouvir a trágica notícia. O peso da perda paira pesadamente sobre o campo. No dia seguinte, é revelado que Eric tinha recebido permissão para voltar para casa no Natal. No entanto, ele conversa com o comandante e o convence a deixar Catherine ir em seu lugar, pois quer preservar a vida dela e do seu filho ainda não nascido. Um dia, Eric morre de um tumor cerebral dentro do campo de prisioneiros. No entanto, ele recebe um enterro adequado devido à coragem e ao valor que demonstrou durante toda a sua vida. Todos os seus amigos prestam respeito ao seu túmulo, enquanto Shu também visita o campo e se emociona, explodindo em lágrimas. O filme termina 5 meses após a morte de Eric, quando os prisioneiros recebem a notícia que o Japão se rendeu na guerra, garantindo a eles a liberdade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.